Quem não trouxe pode acompanhar aqui com a gente. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, amém? Quero agradecer a Deus pelo presente que os irmãos nos deram hoje, dessa visita abençoada, amém? Irmãos, amigos, no final vocês não vão embora sem me dar um abraço, tá bom? Senão depois eu acho vocês, viu? É uma alegria ter todos vocês aqui e que o poder de Deus continue tocando vocês em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema, mas muito importante. Se você entender isso nessa noite, com certeza a sua vida será totalmente mudada, amém? Nós vamos falar necessidade versus propósito. Vamos ler o ponto de partida e depois nós começamos a ministrar o Evangelho de Cristo. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Dá para você dar um glória a Deus bem forte? Que coisa linda, não é? Glória a Deus. Necessidade versus propósito. Antes de nós entrarmos no tema central, eu preciso fazer uma introdução para que você entenda perfeitamente aquilo que o Espírito Santo quer falar no teu coração. Mateus capítulo 4 está falando do início do ministério de Jesus. Se você for para Mateus capítulo 3, você perceberá que Jesus já tinha 30 anos de idade. E ele começa seu ministério com 30 anos. E ali naquele momento ele é batizado por João Batista. Quem aqui já ouviu falar de João Batista? João Batista foi o último profeta da velha aliança. E ele batiza Jesus. E a Bíblia diz assim que naquele exato momento o Espírito Santo o conduz. Ele vai para o deserto. No deserto ele fica 40 dias em jejum. E a Bíblia diz assim que no deserto ele é tentado. Amém? Depois de tentado ele é aprovado. E assim então ele começa o ministério. Agora eu quero que você redobre a sua atenção e preste atenção no que eu vou te falar. O Evangelho de Cristo, o fundamento tem a ver com pessoas. Eu sempre digo algo aqui muito importante. Jesus, Ele nos amou. Amém? Amar, você não ama seu carro. Você não ama sua moto. Você não ama sua casa. Você ama pessoas. O maior projeto do universo é o Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho tem a ver com pessoas. Amém? Repita comigo: o Evangelho tem a ver com pessoas. O maior investimento de toda a humanidade, de toda a história, de todo o tempo, tem a ver com pessoas. A terra foi criada para pessoas. O ar que respiramos é para pessoas. As coisas mais valiosas da vida têm a ver com pessoas. Você nasce fruto de um relacionamento de pessoas. Ou seja, se você tirar as pessoas do Evangelho, não tem Evangelho. Deu para você entender bem isso? E eu costumo dizer assim: um grande projeto de Deus não tem a ver com um. Sozinho você consegue chegar em algum lugar, mas juntos conquistaremos o mundo. Dá para você dar uma glória bem forte? Eu conheci algumas pessoas que até fizeram algumas coisas sozinhas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez isso vai te chocar. Você sozinho consegue fazer algumas coisas ordinárias. Ordinário não é palavrão, tá? Ordinário significa comum. Você sozinho, você faz coisas comuns. Você sozinho, você é uma pessoa comum. Quando você une com pessoas,
Quando você une propósitos, você começa a fazer a coisa mais extraordinária que Deus te chamou para fazer. Dá para você dar uma glória? E o texto está falando de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que iniciou o ministério. E ele não começa o ministério dele, ele não inicia o ministério dele sem antes procurar pessoas para estarem com ele. Eu vou repetir: todo grande projeto precisa de pessoas, amém? Por isso eu glorifico a Deus, por isso eu fiz você cantar essa canção tão linda, para você entender que sem a pessoa maravilhosa, linda, bonita, cheirosa que está do seu lado, você não vai longe. E vocês estão bonitos hoje, hein? Tomaram banho, passaram um blush, tá tudo cheirosinho. Amém, é para Ele. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós juntos caminharemos no maior projeto que Deus já preparou para as nossas vidas. Dá para você dar uma glória bem forte? Glória a Deus. Eu quero que você entenda. Ontem nós tivemos aqui uma reunião de obreiro abençoadíssima, não foi? E ontem nós falamos... Dá uma glória de novo para vocês, obreiros aí. Oh, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós falamos ontem sobre os 3 chamados de Jesus. Eu quero recapitular com você. O primeiro chamado de Jesus é vir, segui-lo. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu já quero profetizar sobre a sua vida e liberar uma palavra de bênção para você. Se você chegou aqui cansado, se você chegou sobrecarregado, ou se você chegou oprimido, você está no local certo, porque aqui é a casa do Pai, e exatamente o que Ele falou para você fazer, você fez hoje, e pode ter certeza que você sairá daqui com o alívio que você precisa, amém? A Bíblia diz assim: por causa da unção todo jugo espedaçará. Talvez na sua concepção humana você já tentou resolver o seu problema de todas as formas. Talvez no seu eu você já tentou fazer de tudo quanto é jeito, usou tudo quanto é tipo de estratégia e não conseguiu. Sabe por quê? Porque você tentou sozinho. Mas quando você chega na presença de Deus, fala: Senhor, eu não consigo sem o Senhor, eu estou aqui para te seguir, entra na minha vida. Lembra aquele louvor antigo também? Entra na minha casa. Antigo também, né? Tem tudo a ver com vir. Sabe o que você precisa fazer hoje de uma forma prática? Autorizar a ação de Deus na sua vida. Sabe por que existem coisas na sua vida que não saem do lugar? Sabe por que está tanto tempo você está patinando no mesmo lugar? Porque você esqueceu de colocar aquele que vive e reina dentro da sua vida, dentro da tua casa, dentro de você. Acostumamos falar assim: temos Deus no coração. Mas isso a maioria das vezes não é uma verdade. Alguns me olharam até assustado agora. Sabe o que prova que você tem Deus na sua vida? Quando você tem fé. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Repete comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês estão afinadíssimos hoje, hein? Que benção, hein? Sabe o que é fé? Fé não tem a ver com você acreditar, isso é crer. Eu creio que essa água vai matar minha sede, e eu estou com sede. Ela matou minha sede? Fé é uma reação àquilo que você acredita. Eu tenho fé que essa água vai matar minha sede, eu vou pegar ela e vou tomar. Matou minha sede. Sabe o que prova que você tem Deus no teu coração? Quando você tem fé. E fé é comportamento. Repete comigo: fé é comportamento. Quando você fala assim: hoje eu vou na casa de Deus, você está andando em fé. Glória a Deus. Quando você fala assim: eu vou adorar o Senhor, eu vou dobrar os meus joelhos para buscar mais a Ele, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou jejuar. Isso é fé. Fé tem que ter uma reação. Eu quero usar um exemplo prático para que você entenda melhor isso para nós, antes de nós seguirmos. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Ela teve fé. E Jesus se agradou com a fé dela, mas o que ela fez? Ela rompeu a multidão, ela rompeu todos os conceitos, todos os preconceitos, porque ela era tida como uma mulher impura. A doença de hemorragia que ela tinha, ela não poderia nem sequer viver com as outras pessoas, sabia disso?
E mesmo correndo o risco de ser linchada, de ser presa, de ser maltratada, ela rompeu a multidão e tocou em Jesus. Isso é fé. Sabe o que Deus quer de você? Há um chamado, há um desafio para você nessa noite. O Evangelho não tem a ver com Jesus se moldar a você. Me desculpa se você quer isso, mas você não vai conseguir. O Evangelho tem a ver com você se moldar com Jesus. Tem muitas pessoas que buscam ao Senhor Jesus porque querem uma cura, mas quando recebem a cura, param de buscar a Ele, porque era tudo que você enxergou nele. Tem pessoas que começam a buscar Jesus porque querem dinheiro, mas quando alcançam dinheiro, param de buscar a Jesus. Sabe por quê? Porque é tudo que enxergaram em Jesus. Mas quando você busca o Senhor Jesus por relacionamento, quando você busca Ele porque você o ama, quando você tem fé no coração, aí é diferente, aí acontece a perseverança. E hoje é um desafio para você. Deus está falando para você assim: vinde a mim. Dá para você dar uma glória por isso? Jesus está te chamando, vinde a mim. E essa palavra não é só para você que talvez não seja evangélico que está aqui, mas é para você também que já aceitou a Cristo há muito tempo. Deus está te desafiando hoje. Você precisa buscar mais a minha presença, você precisa estar mais em mim, você precisa deixar eu agir mais na sua vida, amém? Eu sinto o Senhor aqui nessa noite. E sabe, eu sinto profeticamente falando que Deus está quebrando laços aqui nessa noite. Em nome de Jesus eu profetizo que pessoas sairão daqui cheios do poder, da unção do Espírito Santo de Deus. Começa a receber o poder de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Se você quer, glorifique, exalte ao nome dEle e deixe com que a unção trabalhe. Não se assuste se as lágrimas começarem a rolar. Não se assuste se talvez o seu corpo começar a estremecer. O poder de Deus vai gerar de uma forma violenta nessa noite na sua vida. Primeiro chamado de Cristo é para a salvação. Vinde. E aqueles que vêm recebem salvação, recebem refrigério, recebem cura, porque tem tudo a ver com o plano de salvação. O segundo chamado de Jesus é aprender. Nós pregamos sobre isso semana passada. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender tem a ver com o discipulado. A Bíblia diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Quando você decide buscar por Cristo, você vem do mundo, você vem com uma mentalidade totalmente mundana. Geralmente quando nós falamos de mundano, já vem imoralidade. Não tem a ver não tem a ver simplesmente com imoralidade, mas tem a ver com incredulidade. Tem a ver com pensamentos humanos, tem a ver com falta de fé, tem a ver com conceitos que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, que são errados, mas eles nem sabiam que era errado. Você precisa deixar tudo lá fora. É um desafio. Por isso que a Bíblia fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quer que eu seja sincero para você? Eu preciso ser sincero, amém? Se nós mentíssemos, essa igreja estaria muito cheia, mas nós não costumamos fazer isso. Nós não pregamos por sentimento, nós pregamos por fé. E o verdadeiro evangelho de Cristo, servir a Jesus não é fácil. A Bíblia fala: se você quiser vir a mim, se você esperar a paz, você precisa pegar uma espada na sua mão e guerrear. Conceitos que você carregou a sua vida inteira, você vai ter que renunciar. Batalhas virão, perseguições virão. Ontem nós estávamos aqui na reunião de obreiros, nós estávamos comentando um pouco sobre isso. E é natural as pessoas passarem e chamar a gente de louco. Vocês são tudo fanáticos, porque vocês vão na igreja domingo à noite. Eu prefiro ter o nome de fanático, mas naquele dia ter meu nome escrito no livro da vida e no arrebatamento, subir para a eternidade, do que estar lá fora no modismo, sem vida, sem comunhão. E Deus está te chamando hoje para o segundo chamado, discipulado. Aprendei de mim. Deus, Ele quer ensinar você a ter uma mentalidade de fé, uma mentalidade de perseverança. Eu olho para algum de vocês e já começo a lembrar de muitos testemunhos que o Senhor já fez. Da onde Deus tirou você? Você lembra? Uau! Quantos livramentos de morte nós já recebemos? Quantas armadilhas o diabo já
preparou para arrebentar, para destruir sua vida. E sabe por que você está aqui? Porque Deus tem cuidado de você. Deus tem segurado você com as fortes mãos e Ele quer entregar a você algo diferente nessa noite, algo maior do que qualquer coisa. Ele quer te presentear nessa noite com um discipulado maravilhoso. Sabe, eu desafio você a não vir aqui simplesmente hoje, mas venha na quarta-feira na oração, venha sexta-feira no culto, venha domingo de novo, e eu desafio você daqui 6 meses, você me procurar. Se a sua vida não mudou e você se entregou de todo o coração, eu rasgo a Bíblia. A vida da Camila foi totalmente mudada, da Regiane foi totalmente mudada, do Vitor foi totalmente mudada, da Miriam foi totalmente mudada, da Marcia foi totalmente mudada, do Jaime foi totalmente mudado, da Suzana foi totalmente mudada, da Bia foi totalmente mudada. Tiago, que coisa linda que o Senhor fez na sua vida, meu irmão. Na Daiane, não é? Na Ana, glória. Tem outra Ana ali também que Jesus mudou. Que bênção. Pedro e André estavam pescando, não conseguiam pegar nada. Aí Jesus chega e fala para eles, os 3 chamados: vinde, deixa eu salvar você, deixa eu discipular você. E o terceiro chamado, servir, é o ministério. E é aqui que eu começo a pregar para você nessa noite. Curva sua cabeça por um minuto. Feche seus olhos. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela tua unção. Obrigado por não desistir de nós. Quantos livramentos o Senhor já nos deu. A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Eu libero uma unção de Deus sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Eu sinto o Espírito Santo trabalhando em corações que estão aqui nessa noite. Eu vejo o Senhor trazendo alívio para a tua alma. A sua alma estava barulhenta, você já estava perdendo a esperança de vida. Mas Jesus nessa noite toca você profundamente. Receba a unção agora sobre a sua vida em nome de Jesus. Algumas vezes, talvez você se perguntou: por que eu nasci? Quem nunca fez essa pergunta, não é? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida? Eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite. Você não é obra do acaso. Você não foi um acidente de uma relação sexual. Não, não, não. Você não foi um erro do passado. Você é obra de Cristo Jesus. A Bíblia diz assim que Deus te formou. E a Bíblia diz mais: antes mesmo de você ser formado, Deus havia te escolhido e te chamado para as nações. O que é propósito? O propósito é uma missão, é um plano estabelecido por Deus antes mesmo de você nascer, amém? Esse microfone que eu estou usando aqui, se ele não for usado para ser transmitido som para vocês, ele não tem serventia nenhuma, ele não presta. Assim é o ser humano sem estar no propósito de Deus. Sabe por que a maioria dos dias talvez você sinta um vazio dentro de você? Sabe por que às vezes parece que você olha, não está faltando nada, mas mesmo assim parece que está faltando tudo?
Sabe quando você olha, você fala, parece que as coisas estão tudo preto e branco, não tem sentido. Sabe o que é isso? É um grande sinal que você está fora do propósito de Deus para a sua vida. O propósito tem a ver com a sua natureza. Tem a ver o porquê você nasceu e o porquê você está aqui. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Você nasceu para ser frutífero nessa terra. Você nasceu para produzir para o reino de Deus. Você nasceu para ser eficiente, eficaz e cumprir o ID do Senhor sobre essa terra. O ID do Senhor não tem a ver com simplesmente você estar aqui em cima pregando como eu. Esse é um chamado específico. Mas tem a ver com você realizar a obra do Senhor lá na tua casa. Você sendo uma boa esposa, você sendo um bom marido, você sendo um bom filho, você sendo uma boa filha, você sendo um ótimo profissional no seu serviço. Tudo isso tem a ver com propósito. Sabe o que é sucesso? O mundo lá fora, as redes sociais. Quem aqui tem rede social? Levanta a mão. Dá uma de crente agora, fala que você não tem rede social. Levanta a mão. Eu não tenho, eu oro o dia inteiro. Tá, sei. Você entra nas redes sociais, é raro você ver alguém postando alguma coisa ruim, não é? Alguém tirando foto da despensa, falando, não tem comida. Alguém postando foto da conta de luz, esse mês não paguei a luz, vai cortar. Não é? O que você vê? Você vê os bonitos, as bonitas tirando foto na praia, no restaurante, né, com aquela pratão de picanha, aí tira foto, né? Comprou o carro novo, ela tira foto, só posta as coisas bonitas. Não tem nada de errado nisso, estou falando que é errado isso. Mas isso faz com que o ser humano cresça com uma ideia de propósito totalmente errado. As pessoas acham que propósito é comprar uma Porsche. As pessoas acham que propósito é morar lá no Royal Park. Agora não é mais Royal Park, ficou um pouquinho já... Agora é o Trianon, né? É outro nível, né? Lá tem até, como fala, aras de cavalo, né? Tem até lago para você pescar, lá é outro nível. Mas na verdade isso não é sinônimo de sucesso. Eu já tive a experiência de entrar na casa de muitas pessoas ricas e totalmente depressivas, porque estão vivendo um falso propósito. Tem pessoas que acham que trabalhar 24 horas por dia é propósito. Eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso sustentar minha família, e trabalho 24 horas por dia. Você está sendo enganado por você mesmo. Isso não é sinal de propósito. Sabe o que é o sucesso? Você crê mais no Instagram, no TikTok ou na palavra de Deus? Eu creio mais na palavra de Deus. Sabe o que é propósito? Você estar no centro da vontade de Deus. Eu já entrei em casas simples, humildes, onde as pessoas ganhavam um salário mínimo. De você colocar o pé dentro da casa da pessoa, o céu se manifestar de uma forma tão grande, que você não quer mais sair daquela casa. Eu já fui em sítios, em casas de vermelhão. E quando eu entrei naquela casa, a unção de Deus tomou a minha vida de uma forma tão grande que eu não queria sair daquela casa. Sabe por quê? Prosperidade não tem a ver que você vai ter tudo. Prosperidade significa que você não vai ter falta de nada. O verdadeiro propósito, o verdadeiro sucesso é você estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Você ser bem sucedido é você ter Jesus, temer a Cristo e andar segundo a vontade e o propósito que Ele estabeleceu para você. Este é o propósito de Deus. Mas sabe qual é o grande problema? A natureza caída do homem. Quem é que lembra de Adão e Eva? Lembra de Adão e Eva? O que aconteceu? Já estamos resumindo para irmos para o final. Adão e Eva, eles pecaram, o livre-arbítrio. E quando eles pecaram,
Eles saíram da vida do propósito. Sabe como era a vida do propósito de Adão e Eva? As pessoas acham que Adão e Eva ficavam o dia inteiro dormindo. Não, não, não. Eles governavam sobre a terra, sobre os animais. Adão vigiava o jardim do Éden. Eva ajudava a cuidar. Eles estavam no propósito de Deus. Pecaram, saíram do propósito. Automaticamente, quando você sai de uma vida de propósito, você cai para uma vida de necessidade. Aí sabe qual foi o problema? Com medo, suor do seu rosto. Nasceu as ervas daninhas. Aí Adão, vem a primeira preocupação. Ai meu Deus do céu, e agora, Eva? O que a gente vai comer? Plantar, trabalhar. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. Sabe o que Deus está falando aqui? Não viva por necessidade. Você não precisa se preocupar com a conta que vai vencer amanhã. Você não precisa se preocupar com a dispensa sua. Você não precisa se preocupar com a gripe ou com a crise que está lá no mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos no reino de Deus. E o reino de Deus não existe necessidade. Você foi acostumado a um estilo de vida de democracia, onde há presidentes corruptos que roubam, onde há vereadores, deputados que roubam. Mas agora no reino de Deus nós estamos em uma monarquia, e quem é o rei? É Jesus Cristo, o rei dos reis, Senhor dos senhores. A Bíblia diz assim, que o nome dele está acima de todas as coisas, do céu, na terra, embaixo da terra. Você não está entendendo isso? Nós estamos sendo governados por aquele que é dono do universo. A Bíblia diz assim, que ele é dono do ouro e da prata. Deus trouxe você aqui nessa noite para falar para você: é momento de você sair da sua vida de necessidade e começar a partir de hoje viver uma vida de propósito na presença dele. Agora pensa comigo, dá um glória aí para eu beber água. Se Moisés tivesse vivido uma vida de necessidade, o mar não teria aberto. O maná não tinha caído do céu. E o povo estaria aprisionado até hoje. Se José não tivesse vivido uma vida de propósito, ele não teria governado no Egito. Se Daniel não tivesse vivido uma vida de propósito, mesmo quando foi jogado na cova dos leões, ele teria morrido. Ele dormiu aquela noite quentinho junto com os leões. Sabe qual é o grande problema da necessidade? A necessidade você anda por vista. Vamos entrar um pouco no texto para você entender melhor isso. Mateus capítulo 4, versículo 18, conta a história de Pedro, quando Pedro foi chamado. Pedro, para mim, é um dos discípulos mais curiosos que existe na palavra de Deus. E Pedro, ele estava vivendo uma vida de necessidade. E a maior prova disso é que eles estavam pescando e não conseguiam pescar nada. Aí eles veem Jesus pela primeira vez. Quando eles veem Jesus, Jesus fala assim: volte para o mar, jogue a rede do outro lado. Quem lembra dessa história? Pedro volta. Deixa eu contar uma coisa para você. Pedro era algumas gerações de pescador da família. Ele era especialista no que ele fazia. Imagine você é especialista em pesca. Aí chega um cara para você e fala assim: ó, essa isca que você está pescando, vai lá e pesca com um pedaço de plástico. O que você falaria para ele? Irmão, cuida da sua vida. Talvez se fosse eu e você, ele no momento não teria xingado Jesus. Mas Pedro era educadinho e Pedro foi. E Pedro, quando puxa a rede, ele não estava mais pescando por necessidade, agora ele estava pescando pelo propósito, porque havia uma palavra sobre a vida dele. Sabe qual é o primeiro passo para você viver no propósito de Deus? Andar com uma palavra. E a palavra que você precisa nessa noite, Deus está te dando: caminhe, que eu farei com que sua rede esteja cheia de peixe. Ande, que eu farei com que os peixes procurem a sua rede. Levante as suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Haverá provisões para você de onde você nunca imaginou que viria. As coisas começarão a andar na sua vida de uma forma que você nunca imaginou antes. Chegará tanta prosperidade, tantas coisas boas, tantas notícias boas, que você precisará começar a compartilhar com outras pessoas.
Suriabá, subedeamandarabaraba. E quando Pedro puxa a rede, veio tanto peixe, que ele falou para os amigos: vem me ajudar, pelo amor de Deus, senão o barco vai afundar. Sabe qual é o maior segredo do propósito? Compartilhar. Se você entrar no propósito, as bênçãos começarem a chegar, você não compartilhar, você não entendeu o que é o propósito. No propósito não tem que ter vingança. Quando Deus começa a te prosperar, você fala: agora eu vou passar com o meu carro novo, eu vou passar em cima daquele fulano que falou mal de mim. Não, dá carona para ele. Você não é parecido com ele. Doeu, mas curou, né? Lembra de José? Os irmãos espancaram, jogaram no poço, venderam como escravo. Ele quase foi preso. Quase não, ele foi preso. Ficou muitos anos na cadeia. Aí ele sai da cadeia. Ele traduz o sonho de Faraó. Ele começa a governar no Egito. Aí vem os irmãos: ah, se fosse o 100. Você tinha espancado os irmãos, né? Vamos ser sinceros, né? Acho que eu tinha dado um tapa também. Mas sabe o que é o propósito? Os irmãos chegaram e ajoelharam diante de José. Falaram: José, pelo amor de Deus, me perdoa, gente. O que a gente fez com você? Você está governando agora. Ele falou: eu não quero nem que vocês peçam perdão para mim, porque Deus permitiu com que tudo isso acontecesse para que agora, através de mim, eu abençoasse a vida de vocês. Ah, vocês entenderam? Levante as mãos e glorifique o nome dele. Levante as suas mãos e glorifique o nome dele. Quando Deus te colocar em lugares altos, não é para que você vingue dos seus irmãos, mas é para que através de você Cristo seja glorificado. O evangelho tem a ver com pessoas. E deixa eu falar uma coisa para você: você ganhará a alma daquele que mais te perseguiu, daquele que mais te maltratou, daquele que mais te humilhou. Deus colocará você em lugares altos para que eles reconheçam que Cristo é na sua vida. Esse é o propósito. Pastor, mas como isso vai acontecer? Eu não sei, mas eu sei que Ele faz. Glória a Deus. Agora eu quero que você responda uma pergunta para você mesmo. Quantas pessoas deixaram de conhecer o Evangelho porque ao invés de nós estarmos no propósito, nós estávamos preocupados com a necessidade? Quantas pessoas era para você ministrar? Quantas pessoas era para você trazer aqui nessa noite para receber o Evangelho de Cristo? E você estava preocupado com as suas necessidades, não com o seu propósito. Sabe o que Deus quer falar para você nessa noite? Você já gastou muito tempo com as suas necessidades. E um tempo totalmente jogado fora e inútil. Sabe por quê? Porque as necessidades nossas já foram compradas na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim que Deus se fez pobre para nos enriquecer. A Bíblia diz assim que Ele foi humilhado para que hoje nós fossemos honrados. A Bíblia diz assim que Ele estava nu para que hoje nós estivéssemos vestidos. Há um tempo de provisão preparado para a sua vida e o Senhor te restabelece hoje, em nome de Jesus. Levante a sua cabeça. De uma forma rápida: como eu vivo o meu propósito? A primeira coisa, a partir de hoje você não vai olhar mais para as necessidades. Você vai olhar para Cristo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os seus olhos têm que estar em Jesus. O propósito, ele começa a ser bem sucedido quando eu olho para Jesus. Lembra de Pedro na tempestade? Nós cantamos aqui agora o louvor sobre a tempestade. A tempestade começou, o barco estava afundando. De repente eles veem um homem andando em cima das águas. Uau! Alguns assustaram, falaram: é um fantasma. Quando eles enxergaram que era Jesus, Pedro olhou Jesus andando. Pedro, naquele momento, o coração encheu de fé e ele começou a viver o propósito. Falou: uau, se ele andou sobre as águas, eu também quero. Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Jesus libera uma palavra. Deixa eu falar uma coisa para você: você não anda pelo chão que está, você anda em cima de uma palavra. Os chãos podem cair, mas a palavra de Deus não cai. Hebreus diz assim que a terra é sustentada pela palavra de Deus. Quando você vê uma foto da terra, do globo lá, você vê uma cordinha segurando a terra para que a terra não caia.
Tem. Você vê uma mão segurando? Não. Ela está em sua órbita, girando perfeitamente. E Hebreus diz assim, que Deus liberou uma palavra e isso aconteceu. Sabe como que você vive o seu propósito? Andando pela palavra. E Pedro começa a andar. Uau! Imagina, gente, eu quero que você faz de conta que você é Pedro agora. Vai lá, imagina agora. Vocês são tudo Pedro agora, vai. Imagina você na tempestade. De repente você vê Jesus. De repente Jesus fala, vem andar sobre as águas. E você dá o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, você olha para a esquerda e para a direita. Você dá o segundo. Não afundou. Gente, já é motivo para você. O milagre aconteceu, não aconteceu? Quantos milagres você já não viveu? Quantas coisas impossíveis já aconteceu na sua vida, hein? Mas sabe qual é o grande problema do ser humano? Que bateu o vento, bateu a água no rosto, esqueceu da palavra que havia liberado sobre a vida dele. Sabe qual é o seu grande problema? Às vezes você está mais preocupado com os problemas do que com o propósito. E ele afundou. Por isso que muitas vezes experimentamos fracasso. Porque esquecemos da palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Mas sabe qual é a boa notícia nessa noite para você? Por mais que você esqueceu da palavra que foi liberada, por mais que você está afundando, Jesus continua te olhando. Jesus está estendendo as mãos para você. E Jesus diz para você nessa noite, volte a caminhar sobre a minha palavra. Volte a andar segundo aquilo que eu liberei sobre você, segundo aquilo que eu falei sobre a sua vida. E Pedro volta a andar sobre a palavra, porque novamente quando ele afunda, ele volta a olhar para Jesus. Pedro começa a andar sobre as águas, estava olhando para Jesus, bateu a chuva, o vento, ele começa a olhar para a necessidade e afundou. Ele volta a olhar para Jesus, ele continua andando sobre as águas. Volte a andar sobre as águas. Segunda coisa que você precisa entender, o propósito tem a ver com você testemunhar aquilo que Cristo tem feito na sua vida. Lembra em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim, receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Testemunhar tem a ver com você falar a respeito daquilo que aconteceu, o que Jesus fez na sua vida. Sabe que você é uma testemunha. Se amanhã alguém encontrar você na rua e falar assim, as cadeiras da igreja eram vermelhas, você vai falar, é mentira. Eu testemunhei porque eu estava lá e eu vi que eram pretas, e ninguém vai tirar essa convicção de dentro de você. Sabe qual é o grande problema? Que nós não temos convicção da testemunha que nós somos, daquilo que nós já vivemos em Cristo Jesus. Testemunhe. 3. Desfrute do caminho. Sabe qual é a maior estratégia do diabo? Tirar você do propósito. O propósito tem a ver com o caminho. Com o destino final sim, mas com um caminho. E você precisa aprender a desfrutar de cada centímetro do caminho. Amém? Deus colocará você em lugares de destaque, mas aproveite o hoje. Hoje o nome já é presente, porque você foi presenteado por Deus. Um culto como o de hoje você não vai viver mais. Um momento como esse você não vai ter mais. Então sabe o que nós temos que fazer? Viver o hoje, viver o propósito com toda a intensidade. É um momento maravilhoso que nós estamos vendo aqui agora, sabe por quê? O poder de Deus está manifestado em nossas vidas. Enquanto eu estou ministrando, Deus está transformando a sua vida, Deus está tirando ideias erradas, Deus está colocando fé no teu coração, e a partir da manhã, que é segunda-feira, você não só viverá o seu propósito aqui, mas você acordará vivendo o teu propósito na tua casa, na sua família, no seu trabalho, por aonde você for, você respirará o propósito, porque você entendeu que tem a ver com desfrutar. Lembra de Marta e Maria? Uau! Maria estava aos pés de Jesus contemplando, só aprendendo. Sabe qual é o grande problema? Quando nós estamos sentados aprendendo, nós achamos que nós não estamos no propósito. Mas talvez durante toda a semana, o momento que você mais esteve no propósito de Deus foi agora, sabia?
porque você está sentado sem fazer nada, com toda a sua atenção naquilo que Deus está te ensinando. E Marta trabalhando, para lá e para cá, trabalhando. De repente Marta fica brava, nervosa, porque a irmã estava sentada sem fazer nada, ela estava fazendo tudo. E ela vai reclamar para Jesus. Olha para quem ela vai reclamar. Uma coisa é certa, a Marta era corajosa, não era? Jesus olha para ela e fala, ela escolheu a melhor parte, não será tirado dela. Em outras palavras, sabe o que significa? Tem momentos que Deus não quer você fazendo. Quando fala de propósito, as pessoas já não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. O que Deus quer é que você esteja contemplando Ele. Propósito é relacionamento, é intimidade, é comunhão, é estar mergulhado. Os discípulos começaram um propósito, vão para Jerusalém, eles ficaram perseverando, unânimes, orando, durante vários dias, só orando, só contemplando, só desfrutando, só buscando. Aí depois que o poder do Espírito Santo vem, aí eles começam a realizar o propósito. Mas o propósito não começou em Atos 2, o propósito começou em Atos 1. O propósito começou no chamamento de Jesus. Foram 3 anos e meio sentados, aprendendo. Dá para você dar uma glória? Deus te chama nessa noite. Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa noite. A unção de Deus, ela vai tocar a sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu sinto que pessoas terão uma nova vida a partir de hoje. Eu sinto que pessoas sairão daqui totalmente transformadas.